Olá, olá, bom dia. Às 10 para 6 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. O curso que está sendo feito através desses vídeos, dessas videoaulas, se chama Projeto Caribu. Então, este é o nome do curso. Inserido nesse curso, nós estamos fazendo um subtítulo, A Densa Selva da Magia. Então, A Densa Selva da Magia é um subtítulo do curso Projeto Caribu. O objetivo do Projeto Caribu é mostrar o conhecimento que se tinha antigamente e tem hoje um membro do Colégio dos Magos Caldeus, do qual eu faço parte, e tenho a honra de ter sido admitido formalmente. Darei isto minuciosamente. Então, o centro de tudo é o Colégio dos Magos Caldeus, né? É a instituição, portanto, Babilônia, Caldeia, são aqueles magos, os 3 magos que foram visitar Jesus Cristo, Melquior, Baltazar e Gaspar. Nós somos descendentes espiritualmente deles. Eu tive o privilégio de receber um mensageiro que me deu formalmente o título de membro do Colégio dos Magos Caldeus. Essa cerimônia foi feita dentro da Igreja Matriz Santa Teresinha, com a concessão do pároco, o vigário Padre Roberto Sara, que nos permitiu, a mim e a pessoa que incorporou, e através desta incorporação, então veio um mago, membro do Colégio dos Magos Caldeus, e me concedeu essa dignidade. Não tenho dúvida de que o médium fez é verdadeiro. Eu sou mago. Eu sei exatamente o que é o animismo, o que é uma fantasia, o que é a verdade. A cerimônia eu descreverei num vídeo à parte, porque faz parte dessa série A Densa Selva da Magia. Bom, aproveitamos aqui para pedir a vocês que deem o seu like. Não se esqueçam, é importantíssimo, não custa nada. São 2 coisas que não custam nada para vocês. Dar o seu like, o dedinho, a Havt, como diz o meu amigo e inimigo Renato Santos, e inscrever-se no canal. Já estamos com 653 inscritos. A meta é 1000. Não custa nada, é de graça. E para mim é importantíssimo. Né? Só terei acesso ao programa de monetização, ou seja, o YouTube só me pagará, acho que 40% das propagandas que ele já está ganhando, porque todo vídeo meu que tem 300 visualizações, o YouTube bota propaganda. Ele ganha e fica com tudo. Quando eu atingir 1000 inscritos, ele será obrigado pelo trato inicial, né? Foi feito um contrato, e nesse contrato eu terei uma parte. Eu não sei se é 40% exatamente. Eu sei que é uma quantia que me permitirá viver de uma maneira mais digna. Então, eu serei pago pelo meu trabalho. Enquanto isto, agradeço àqueles que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus, que é uma explicação do que eu estou fazendo aqui no Projeto Caribu, maior do que esses vídeos. Então, os vídeos não têm suficiente clareza por causa do tempo, já são 3 minutos. Aquele que quiser mais clareza terá 1h30 se inscrever no Colégio dos Magos Caldeus. Como faz isso? Manda um e-mail para o meu Gmail, que está aqui no pé desse vídeo, e aí eu te informarei como. Né? Então, agradecemos aos que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus, que é um outro curso. Esse é o Projeto Caribu. O Colégio dos Magos Caldeus é, portanto, um outro curso. Então, e finalmente, peço, esse é um pedido, que os visualizadores que puderem façam doações. Isso, a doação fica a critério de cada um. Bem, nós estamos então fazendo a série Colégio dos Magos, A Densa Selva da Magia, que é do Projeto Caribu. Quase que eu disse Colégio dos Magos Caldeus. Quem quiser uma explicitação, se inscreva como aluno do Colégio dos Magos Caldeus. E aí nós vamos agora voltar ao vídeo anterior. Nós estamos com esse material, que já estamos saindo da magia branca para a magia negra. A Xera, a esposa de Deus que foi excluída da Bíblia. Vou pegar do vídeo anterior
mostrando para vocês que nós estamos entrando em outro tipo de magia, não o que nós fizemos. Nós tínhamos feito uma preparação, depois a execução, depois a explicação de um ritual de magia branca. Como mago caldeu, agora como mago caldeu, como membro do Colégio Mago Caldeus, eu sou mago caldeu, sou mago branco. Os magos caldeus foram Melchior, Gaspar e Baltazar. Então, eles três, embora não sejam caldeus, porque Melchior é etíope, Gaspar é persa e Baltazar é o único que é caldeu. Mas Baltazar foi quem chefiou a caravana que levou os três. Eram líderes de colégios, colégio de magia, magia branca. Eles eram líderes. Então, quando fala-se três, então é porque os presentes foram ouro, incenso e mirra, mas não se tem noção de que são três. É pelos presentes que se deduz que são três: ouro, incenso e mirra. Então, três presentes, três magos. Não eram reis, não tinha nada a ver com reis, são reis da terra, da água e do fogo e do ar. Portanto, é nisso que consiste a magia: o reino sobre você mesmo e sobre o ambiente. Então, essa história de reis magos foi uma estupidez, uma idiotice da Igreja Católica para tentar demonizar a palavra mago. Aí vem reisado, festa de reis, dia de reis, e os reis magos. Tudo estupidez da Igreja Católica. Menor do que a estupidez de dizer que Nossa Senhora é a esposa de Deus. Já tínhamos dito isso anteriormente. Então você vê, de estupidez em estupidez, a Igreja Católica vai fazendo feitiçaria, ou seja, magia negra. Por quê? Porque os três reis magos, ou os três magos que foram, o que ela diz em São Mateus 5, capítulo 5 de Mateus, os magos, literalmente é magoi. Magoi é mago, em grego. Então, embora um fosse persa, Gaspar, um fosse etíope, Melchior, e outro fosse caldeu, Baltazar, quem chefiou a caravana foi Baltazar. Marcaram um ponto de encontro e de lá Baltazar os levou. Era o mais credenciado, era o líder dos três colégios. Embora cada um fosse independente, Baltazar, ou Belteshazzar no original, caldeu, então foi quem o liderou. Nós somos descendentes espirituais desses três reis magos, que está em Mateus capítulo 5. Agora me diga, como é que o Apocalipse pode dizer que os magos, feiticeiros e adivinhos não terão parte no reino de Deus? Foi pergunta de um aluno, se em Mateus capítulo 5 está dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém de Judá, vieram uns magos do Oriente para adorá-lo. E lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Então, por quê? Porque ele era o rei dos magos. Era não, é. Por isso, os maiores magos dos três grandes colégios de magia, então vieram. Mas a Igreja Católica demonizou a palavra mago e magia. Vamos recolocar tudo no lugar? Mago significa sábio, aquele que conhece os segredos da natureza. A magia é a ciência dos segredos da natureza, que estão na física, na química e na biologia. Naquela época não havia essas ciências. Aqueles que conheciam essa ciência eram chamados de magos. Pronto, minha gente, só isso. Hoje, para a psicologia, acrescentou-se a essas outras ciências. Então, além da física, que tem leis, a química, que tem leis, e a biologia, acrescentou-se a parapsicologia. Então, agora nós temos 4 ciências, que todas elas eram conhecidas pelos magoi. É isso, minha gente. E aí a Igreja Católica demonizou esses sábios, que eu tenho a honra de ser herdeiro espiritual formalmente iniciado por um mensageiro dele que incorporou no meu irmão, Marlito. E aí vou descrever como é que foi feita a cerimônia dentro do possível. Acho que já descrevi em um dos vídeos, mas vou descrever com mais detalhes. Então vamos lá. Então, demonizar a palavra mago e magia já é uma obra de feiticeiro, que é mentira. Se os magos são sábios, então, se você for físico e professor de física, astrofísico, então você é um demônio. Você está fazendo obra do diabo, segundo a concepção católica. Se você for um químico ou bioquímico, então você está fazendo obra do diabo.
né? Você está com o diabo no corpo. Isso é a concepção da Igreja Católica. Se você for um perito em biologia e souber o que é a fotossíntese, e souber como é que é a germinação, como é que é a floração, como é que a flor se torna fruto, então você é filho do diabo, segundo a Igreja Católica. E se você é um paranormal, ou seja, se você tem os fenômenos, produz os fenômenos psicapa ou psigama, que são considerados fenômenos científicos desde 1968 pela Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, foi o ano em que foi oficialmente declarado ciência para a psicologia, então você também faz obra do diabo. Vocês vejam o que é que a Igreja Católica está fazendo. Isso quando a Igreja Católica dominou o mundo durante 1.300 anos. E aí, fazendo isso, pronto, generalizou-se. Hoje, eu não vou dizer a ninguém que eu sou mago, assim, conversando pessoalmente, que ele vai achar que eu sou o quê? Eu sou diabólico. Graças à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, outra obra de feiticeiro da Igreja Católica é dizer que Nossa Senhora Maria Santíssima é esposa de Deus. Isso eu já expus amplamente no vídeo passado, né? Então, se Nossa Senhora é esposa de Deus, então ela tem que ter natureza divina. Porque um homem não casa com o cão, nem casa com a égua, nem com a mula. Porque não tem a mesma natureza, não são da mesma espécie. Deus não é da mesma espécie que o homem. Então, Maria é humana, Deus é divino. Então, um ser humano é de natureza diferente de um ser divino. Jesus é humano divino. Então, tem o corpo carnal de Maria e tem a mente, a psique, o psicológico e o psíquico e o espiritual de Deus. Então, é humano divino. Então, ele sim é esposo, né, da Santa Sofia. Ou, como diz o Evangelho Gnóstico, é filho. Minha mãe, o Espírito Santo, que é Sof, que é a mesma coisa que Sof, então está no Evangelho Gnóstico. Vamos ler o texto? Vamos ver o que é magia negra? Vamos lá? Vamos. Vamos enfrentar agora a fera. A Xera, a esposa de Deus que foi excluída da Bíblia. Eu vou ler o texto todo para vocês terem uma ideia. A Xera, ou a Será em português, pode ter sido, é especulação, viu gente? A esposa do Deus bíblico Jeová ou Javé. Essa história apareceu pela primeira vez em 1967, através do historiador Rafael Patai. Rafael Patai, junto com Robert Graves, escreveu Los Mitos Hebreus, né? Livro em espanhol, editorial, esqueci, Madrid. Esqueci o nome da editora. Então, é uma pessoa de renome. Ele é quem levantou a história de Asherah. Depois, a teoria ganhou ainda mais destaque na pesquisa do professor sênior, quer dizer, o mais velho e mais importante, do Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Exeter, Francesca Stavrakopoulos. Olha só, da professora, eu disse do professor. Então, primeiro, Rafael Patai, que fez uma obra admirável, né? Aliança Editorial, agora lembrei. O livro é impresso pela Aliança Editorial, Madrid, Rafael Patai, Roberto Graves. Los Mitos Hebreus. Então, ele é uma pessoa de peso, é um nome de peso. É ele que levantou, que conseguiu descobrir que existia a Xera e que a Xera era a esposa do Deus Javé. Essa tese é dele, mas não é só de Javé. Nós vamos ver que ela é prostituta. Ela tem pelo menos 10 ou 15 deuses como esposos. Mas vamos lá. Então, primeiro, Rafael Patai, nome de peso, historiador, mas professor de religiões comparadas e mitologias comparadas, ele levanta a tese de que os deuses tinham uma esposa, e essa esposa se chamava Xera. Isso é confirmado pela professora sênior, a palavra sênior, viu, gente? Não é somente PhD, não. Não é somente doutorado, é pós-doutorado, do Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Exeter, Francesca Stavrakopoulou, grega. Então, pelo sobrenome, é grega. Então, não é brincadeira,
né? São dois nomes de peso. Então, vamos estudar algo que é extremamente sério. Vamos mais adiante. Segundo os especialistas, agora isso divulgou-se. Então, primeiro Rafael Patai, depois a professora Stavrakopoulos, foram aqueles que um descobriu e outro confirmou. Agora, depois viralizou. Tornou-se como uma ideia comum. Todo mundo passou a saber, conhecer a Shera. Então, viraram especialistas no assunto, vários. As evidências são múltiplas. Inscrições misteriosas, pequenas estatuetas de cerâmica e até trechos da própria Bíblia Sagrada. Então encontrou-se a confirmação. Agora nós temos um grupo, né, uma pleiade de técnicos, de especialistas, de sábios, confirmando Stavrakopoulos e Rafael Patai. Agora não tem mais dúvida. Agora deixa-se a tese levantada por Patai, confirmada pela grega, e a professora de religião e teologia, e agora são muitos sábios que vão confirmar isso. E eles vão dizer que isso tem comprovação em inscrições que deixam entrever isto, estatuetas de cerâmica, vou mostrar a vocês, e trechos da própria Bíblia Sagrada. Então, quando muita gente se lançou ao assunto, descobriu evidências. Então, Patai, nota 10 para o Rafael Patai, hein? Aliás, Los Mitos Hebreus é uma joia. Saborear o livro Los Mitos Hebreus, de Rafael Patai, escrito em conjunção com Robert Graves, é uma maravilha. Graças a Deus eu tenho Xerox. Tudo indica que a deusa seria companheira do deus judaico-cristão Javé ou Jeová. Agora poderíamos dar uma paradinha e ver aqui o seguinte. Os gregos, os hebreus, os judeus, têm um deus. Esse deus se chama Javé. Escreve-se Yod-He-Vav-He. Não se sabe a pronúncia, já dissemos isso aqui, né? Yod-He-Vav-He tem mais de 1.800 possibilidades de ser pronunciado. Mas os sábios acham que o mais correto é Javé ou Yahvé. Entretanto, o Charles Tassel, juiz, quando fundou a Sociedade Torre de Vigia, criou o nome Jeová. Pegou. Então aqui o articulista usa o nome Jeová, mas é errado. Jeová é uma combinação de Javé com Adonai. Então é uma montagem. Se é uma montagem, então não é verdadeiro. Então o que nós vamos ver aqui é, portanto, se Jeová tem realmente uma esposa ou não. Aqui está o nome dele escrito no original hebraico. Os testemunhos de Jeová não têm nem ideia do que é isso. Vieram me visitar, já falei para vocês, e eu mostrei na Bíblia esse nome, e eu falei, é isso que você chama Jeová. Agora me digam, onde é que está o J, o E, o O, o V, o A? Aqui. E eles ficaram sem saber o que dizer. Então, seria isso, uma esposa de Jeová. Mas não é verdade. Vocês vão ver que adiante ela vai ser esposa de Baal, ou mãe, vai ser esposa de El, vai ser esposa de Anu, e aí virou uma prostituta, que vai ser dito claramente. Então vamos continuar. Primeiro vamos mostrar as estatuetas aqui. Aqui nós temos, por ordem do rei Josias, funcionários da corte quebrando as estatuetas de Axera. Então, essas estatuetas, isso é um desenho, mas as estatuetas foram encontradas. Esse desenho reproduz a verdade. Ou seja, há o relato bíblico de que o rei Josias, por volta do ano 600 a.C., mandou quebrar todas as estatuetas de Axera. E temos mais. Sabemos que o Templo de Salomão, assim que Salomão fez o Templo de Jerusalém, ele foi profanado porque as esposas dele o dominavam. E o que é que ele fez? Ele fez simplesmente um ato de profanação. Ele profanou o templo colocando as estatuetas de Axera dentro do templo de Javé. Então, vou mostrar a vocês o templo de Javé. Eu marquei aqui. Então, o templo de Javé
foi construído por Salomão, filho de Davi. E durante cerca de 300 anos, este templo foi profanado, porque dentro dele havia estatuetas de Axera. Aqui está o templo de Salomão. A planta baixa, aqui, e aqui ele em perspectiva. Pois bem, Salomão construiu, depois era para dedicado a Javé, erroneamente pronunciado Jeová, não vamos nos habituar com essa pronúncia, vamos rejeitar, é um erro, é uma composição de Javé com Adonai. Então isso foi profanado, viu, gente? Durante 300 anos, começou com Salomão, fazendo dependências aqui do lado, ó. Aqui tem uma porção de cubículos, de salas. Em cada sala dessas, um altar. Em cada um desses altares, uma deusa ou um deus pagão. O primeiro foi Osíris, Ísis e Horus, para quem? A princesa egípcia com quem ele casou. O primeiro casamento político de Salomão foi com a princesa do Egito. Por isso, o profeta Ezequiel diz que o terceiro templo não pode ser a cópia daquele templo ali. Seria assim. Então Ezequiel disse que foi profanado duas vezes. Primeiro por Salomão, depois por Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor era pagão, mas profanou o templo. Então agora não pode ser a terceira vez, porque dentro da Cabala, dentro da grematria, dentro daquilo da magia, 3 vezes quer dizer infinito. Então não se pode chegar à terceira vez, a terceira profanação. Logo, abandone-se essa ideia e faça-se deste modo. É assim chamado o templo do milênio. Seria o terceiro templo. Se fizerem daquele jeito, estão reconstruindo o templo profanado. E se ele for profanado a terceira vez, aí será amaldiçoado. Será o templo do diabo e não o templo de Deus. Mas os judeus pretendem construir, segundo notícias recentes, já tentaram várias vezes negociar com os árabes, para reconstruir segundo esta planta, ou seja, obra de feiticeiro, porque se já sabemos que foi profanado, e sendo profanado, ele teria que ser feito dentro de outra arquitetura, porque esta não serve. Se ele for profanado 3 vezes, então ele se torna o templo do diabo, mas os judeus estão tentando reconstruir o mesmo templo de Salomão. Vejam como é que a história é. Mas então, voltamos aqui. Essas estatuetas estavam em alguma daquelas salas do templo. Por quê? Porque Salomão também adorava Axera. Mas a primeira imagem que ele colocou numa das salas do templo, aquelas laterais, foi a de Osíris, Ísis e Horus. O Horus, o dedo de cabeça de falcão. Osíris, o pai de Horus, e Ísis. Ísis e Osíris são representados como pessoas comuns, de carne, osso e pescoço, como eu. Horus é o deus falcão, representado com a cabeça de falcão. Pois bem, a primeira sala do Templo de Jerusalém, construída por Salomão, ocupada por um ídolo, por 3 ídolos, foi em homenagem à sua esposa, a rainha do Egito. Ele fez casamentos por conveniência política para estabelecer a paz. Queria paz, Shalom, Shalomon, Shlomo. Então o nome dele é exatamente Salomão, porque ele queria paz. E para ter a paz, ele casava com as filhas dos reis vizinhos e assim garantia uma aliança, né? Passava a ser sogro, o rei passava a ser sogro dele e ele ser genro do rei, e aí a paz ficava garantida. Por quê? Porque ele tendo a filha do rei do Egito nas mãos dele, então o rei do Egito não ia atacá-lo. Se fizesse isso, ele mataria a filha do rei. Então era uma segurança total, absoluta. E havia o laço de parentesco. Naquela época eles respeitavam muito a família. Havia um respeito enorme à família. Então, uma vez que Salomão era genro do faraó, o faraó já o considerava da família, como se fosse consanguíneo. Então, era da família real do Egito. E, ao mesmo tempo, era rei de Judá. Pois bem, esse cara fez uma meleca sem tamanho, colocando mais de 30 estátuas diferentes, de deuses pagãos, dentro do templo de Javé. Ele fez e os outros reis continuaram fazendo. Aqui nós temos um rei que não concordou,
é o desenho, mas está na Bíblia descrito, o rei Josias, no ano 600, mandou quebrar tudo que estava dentro do templo, todas as estátuas pagãs. Javé não tinha estátua, Javé não tem estátua. Então, tudo que era ídolo, ele mandou quebrar. É o que esse desenho mostra. Gente, olha, isso é absolutamente verdadeiro, está descrito na Bíblia. Vamos continuar. Então, nós vamos ver assim que Salomão foi um grande feiticeiro. Então, as clavículas de Salomão são falsas. É um grimório. Mas que ele lidava com a magia negra, lidava. Porque se ele adorava a Xera é um demônio. Né? A Xera não é um deus verdadeiro, é um demônio. Já disse, ela equivale a Lilith. E a história de Lilith é exatamente como é que a esposa de Adão, a primeira esposa, é tradição judaica, mas é respeitável. Como é que a primeira esposa de Adão foi Lilith, que deixou de ser um ser humano, porque desobedeceu a Deus, e Deus então a transformou num demônio. De mulher, passou a ser deusa, mas uma deusa diabólica. Passou a ter natureza divina, substância foi transmutada em deusa, em divindade, mas perdeu a capacidade de fazer o bem. Ela não tinha mais o poder de fazer o bem, só fazia o mal. O principal era matar as criancinhas no ventre da mãe, ou, na hora de nascer, a mãe e a criança morrerem. Então, veja, o poder de Axera, quem invocava Axera, era uma mãe que não queria ser mãe. Então, vamos dizer assim, eu não quero que a minha esposa seja mãe, mas acontece que eu esqueci o preservativo. E aí, numa transa com ela, eu engravidei ela. O que é que eu faço? Eu vou fazer um ritual para Axera, vocês viram eu fazer um ritual, só que aquele ritual seria feito para Axera, ou seja, aquele ídolo estaria aqui, ou outro semelhante, e eu pediria a ela que matasse a criança que está dentro do ventre da minha esposa, ou seja, um aborto, né, quer dentro do ventre ou a criança nascendo morta. Hoje isso deve ser visto normalmente pela nossa sociedade pervertida, mas é crime, porque a criança está viva e ela tem direito à vida. Deus é autor da vida e só Ele tem direito à vida e só Ele pode tirar a vida. Então, minha gente, o aborto é uma coisa diabólica. Não digo isso como católico, é uma questão ética. A vida, o homem não é capaz de fazer um outro ser vivo, a não ser por procriação. E a procriação é um processo divinamente projetado. Então, se você fizer um androide, esse androide não é capaz de procriar. Os animais procriam, as árvores procriam, vamos usar esse termo, os cristais procriam. Mas quem faz isso? É um projeto divino. E aí nós não temos direito, né, de matar. Por isso que o mandamento, quando era levado a sério, em Gênesis 1, né, só as árvores podiam ser comidas, só vegetariano. Então, por quê? Porque o mandamento diz não matar, não diz não matarás outro homem, diz não matarás. Levado isso a sério, então só um vegetal. Somente um vegetal. Gênesis 1 diz que eu vos dou todas as frutas, todas as árvores com raízes e com frutas e com legumes, para que seja vos sirva de alimento. E aos animais. Então, não nos dá os animais para servir de alimento. Isso vai suceder com Noé, depois do dilúvio. E Noé é uma lenda. Então, seria isso. Então, estamos aqui na primeira obra. Então, eu teria feito aquele ritual e, ao invés de colocar a cruz radiante no centro, eu colocaria a estátua de Axera, para pedir a ela o quê? Que matasse o filho que está na barriga da minha esposa. Ou que está na barriga de um amante, que eu tenho um amante lá fora, e aí se eu posso ter um amante, a minha esposa sabe e fecha os olhos. Mas se a minha amante tiver um filho, a minha esposa vai reclamar. Porque mulher eu podia ter várias, assim que eu pensava com 27 anos. Mulher eu posso ter várias, mas família só tem uma. Era assim que eu pensava. Esse era o meu lema. Mulher eu posso ter quantas eu puder, mas esposa, família eu só posso ter uma. E por isso eu nunca engravidei outra mulher, a não ser a minha esposa. Então, agora veja, um ritual feito para matar uma criancinha inocente dentro da barriga da mãe, ou, em casos especiais,
se a minha esposa não gostasse também da minha amante, ela aproveitava, fazia o ritual para Xera, vamos dizer como é que é esse ritual, e esse ritual matava a mãe na hora do parto. Então matava o filho e matava a mãe. Isso é magia negra, porque a corrente da vida é da não magia branca, a corrente da morte dá a magia negra. Essa magia é a corrente da morte. O mago caldeu jamais fará isso. O mago branco jamais fará isso. Então, quando as mulheres feministas pedem o aborto, elas estão voltando ao tempo de Axera. Elas estão querendo que seja legalizado aquilo que os pagãos acreditavam ser correto, certo, estão voltando ao paganismo. Estão fazendo obra de feiticeiro, de mago negro. Então, o aborto é obra de feiticeiro, é magia negra. Quer seja feito por um médico, quer seja feito por um ritual, não importa. Fica aqui bem claro isso. Não é uma concepção religiosa, é ética. Por quê? Porque você não é capaz de tirar aquilo que você não pode dar. Não matarás. É um mandamento. Então, se você mata, faz um ritual para matar, você é um mago negro, é um feiticeiro. E aqui a Xera era exatamente a deusa para matar. Mas ela também tinha outra possibilidade. Então aí ela se desvincula de Lilith. Ela também era a deusa da fertilidade. Ou seja, Salomão, no átrio do templo, vamos voltar ao templo de Jerusalém? Muito bem. O templo de Jerusalém tem um átrio, que é enorme, é imenso. E aí a rainha de Sabá foi visitá-lo, se apaixonou por ele, aproveitou uma lua nova, que era quando ela fazia os rituais para a deusa dela, que a Bíblia não diz qual é. E aqui, vou mostrar a vocês, ó, no átrio do templo, esse espaço todo grande aqui, ó, em volta, ela fez uma bacanal, uma orgia, com cerca de 800 servos dela, e Salomão passou a ser o partner dela, o consorte. Ela fingia ser a deusa e ele ser o deus. E aí, na hora determinada do ritual, ele passa a copular com ela, porque todo mundo tira a roupa e vai transar. Isso aqui dentro, hein, minha gente? Foi isso que fez a divisão das tribos de Israel. 10 tribos recusaram Salomão e 2 aceitaram, deixaram, toleraram, perdoaram. Aí passou a haver os reinos de Israel, norte, Judá, sul. Graças a bacanal que ele fez com a rainha de Sabá. Aí passou um filme, Salomão e a Rainha de Sabá, e a gente dizia Salomão e a Rainha do Sabão, porque vocês sabem que Sabão, o ensaboar é exatamente o líquido seminal, quando bate na perna do homem e da mulher, dá uma impressão, se espalhando, dá a impressão que é sabão. Então ele fez isso aqui, no átrio do Templo de Jerusalém, ele fez um ritual para uma deusa pagã, a Bíblia não diz qual, a tradição não diz qual, mas esse ritual foi de magia negra, ou seja, era um ritual de orgia, né? Para eles não era. Eles não achavam que a fertilidade, os ritos de fertilidade eram bons. Nós hoje fazemos isso de molecagem. Eu tive um grupo de 15 tenentes do Exército, 15, que me chamaram para pertencer ao grupo. Eles alugavam um hotel, olha só, 15 tenentes do Exército, conhecidíssimos, eram uma fraternidade fechada. Perguntaram se eu queria pertencer, porque sabiam que ele era Tantra Yoga. Aí eu podia levar uma das minhas mulheres, alugavam um hotel, o hotel tinha 15 quartos, e aí a gente ficaria no saguão, e aí as mulheres, as coelhinhas, então saíam, subiam a escada, os 15 quartos eram nos andares superiores, e nós ficávamos com a chave. Não, a chave era colocada numa sacola. Balançava um cesto, a sacola balançava e pegava a chave ali dentro. E aí a chave dizia, estava pendurado um cartão dizendo qual era o número do quarto. Aí ele disse assim, quem entrar no quarto da própria esposa, deu azar. Era uma troca de casais. Quer dizer, o grande tchan era você pegar uma chave de um quarto que não fosse da tua esposa, fosse da esposa do seu irmão, do seu amigo. Era uma fraternidade fechada. Me convidaram, eu recusei. O Tantra Yoga não é isso. Não é sacanagem, não é safadeza. O Tantra Yoga é magia branca ou magia cinza. Então, vamos continuar.
ela é mencionada pelo menos 40 vezes na Bíblia hebraica. Olha, gente, tá vendo? O quanto os especialistas descobriram? Pelo menos 40 vezes a Xera é mencionada na Bíblia hebraica. Às vezes com o nome de Astarte, ou Astarteia. Inclusive sua figura é representada dentro do Templo de Jerusalém, o Templo de Javé. Isso eu já falei para vocês. Salomão colocou lá. E depois do cativeiro da Babilônia, ou durante o cativeiro da Babilônia, o profeta Ezequiel recebeu de Deus o privilégio de entrar no templo com as paredes, por dentro das paredes, atravessar as paredes do templo e ver os sacerdotes fazendo culto às deusas dentro do templo. Isso todo mundo sabe. Ele viu, ele entrou e viu a abominação, como ele chama, sacerdote de Javé, fazendo culto com sacerdotisas de Axera. Viu? A grande mulher. Isso é magia negra. Porque se o templo é de Javé, é de Javé. E Javé diz: não terás outros deuses diante de mim. E o que é que ele faz? Salomão coloca lá cerca de 8 ou 10 estátuas diferentes, deusas diferentes. E como é que é o culto? Orgia. Todo mundo tira a roupa e manda brasa. Agora, para pedir o quê? Riqueza, dinheiro, bom posicionamento, saúde, mas de que maneira? Através do sexo sem amor. Minha gente, o que justifica o sexo é o amor. Sexo sem amor é animalidade. Animalidade é magia negra. Então fui convidado para ganhar 100 mil reais por mês, precisamente 115 mil, por Dalva, que veio da Inglaterra, de uma instituição criada por Aleister Crowley, para poder ser supervisor da Otto, Ordo Templi Orientis. A primeira iniciação é uma mulher copulando com um cão, ou um homem copulando com uma égua, ou com uma cabrita. Eu me recusei, obviamente. Senão hoje eu já estaria, eu tinha 36 anos. Então, ela me ofereceu porque ela viu meu trabalho e disse que eu tinha capacidade de fazer isso. Hoje, eu estaria muito bem de vida, não estaria morando aqui, né? Viu? Então eu tive que recusar porque, para mim, né, eu tenho que prestar conta dos meus atos àquele a quem eu pus minha fé e a minha esperança. E aí sou pobre. Pobre porque eu quero. Eu escolhi, eu fiz a opção. A oferta foi feita 3 vezes. 3 vezes eu neguei. Eu supervisionaria os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E ela ficaria com o Sul. O resto do Brasil ela não me disse, só disse que já havia supervisores. Mas esses estavam sobrecarregando ela. Ela tinha muitos estados para tomar conta. Então ela queria ficar com os estados do Sul, de São Paulo para cima, eu ficaria com Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Salário mensal, 115 mil reais. Eu tinha 27 anos, gente. Vocês imaginem a fortuna que eles têm. Bom, de qualquer maneira, aqui está dizendo o que eu já disse. Sua figura representada dentro do Templo de Jerusalém, ela tinha a imagem, por isso Josias mandou quebrar, que era o Templo de Javé. Olha a sacanagem. Então, o templo era de Javé, já mostrei para você, não vou mostrar de novo, e aí o que é que acontece? Salomão bota as estátuas de Osíris, Ísis e Horus em um compartimento. Aquele quarto será especificamente para a rainha do Egito, princesa do Egito, né? Filha do faraó, esposa dele, adorar essas 3 divindades, pura ficção, por invenção humana. E quando ele vai com a rainha do sabão, ele vai fazer no átrio do templo uma bacanal. Aí todo mundo vê, todo mundo percebe, porque o judeu podia entrar no templo. E ele convida o judeu que quiser para participar, porque a rainha de Sabá não impõe limites. Ela vai fazer com a corte dela. Ele vai representar um deus, que a Bíblia não diz quem é, talvez Tamuz. E ela vai representar Inanna. É provável, isso já é dedução minha. E aí os dois se tornam atores, como Klaus Bornai fazia fantasias. Então, eles faziam um teatro. Nesse teatro, ele encarnava Tamuz, ou Dumuzi, e ela encarnava em Inanna, ou Ishtar, que é a mesma Axera. Ishtar é o nome de Axera para os sumérios. Axera é o nome caldeu.
ou mais precisamente dos povos mediterrâneos ali. Os hititas, hurritas. Então, isso é magia negra. Isso é magia negra por quê? Porque, veja, ela se apaixonou por ele, mas ele não sentia nada por ela. Tanto assim que depois de 3 meses ele mandou ela embora. Vai para casa, e ela foi para a sua terra. Sabá é atualmente a Etiópia. Portanto, um dos reis da Etiópia, Haile Selassie, dizia-se descendente do rei Salomão, embora de pele negra. E nós sabemos que isso tem um grande fundamento. Haile Selassie. Então, os colégios do Mago Caldeu ficavam na Etiópia. E Haile Selassie era rei da Etiópia, isso em época bem diferentes. Haile Selassie é de 200 anos atrás, no máximo, 100 anos atrás. E o colégio do Mago Caldeu, com Melchior, é do tempo de Jesus Cristo, ele é contemporâneo de Jesus, então há muito tempo de diferença. Mas Haile Selassie dizia com muito orgulho que era filho, no sentido de descendente, do rei Salomão, portanto judeu. Então há judeus na África de pele negra, porque Salomão copulou com a rainha de Sabá, que era negra. Mas devia ser uma pretinha daquele jeito, de fechar o comércio, viu, gente? As mulatas do Sargentelli. A brasileira justamente é isso, né? A mulher que se mescla, né? A miscigenação está dando uma raça cada vez mais bela, cada vez mais forte, cada vez mais versátil. É a isso que chegou-se os antropólogos do mundo inteiro. O brasileiro é versátil, é belo e é forte, destruindo assim toda. Nós podemos ser subdesenvolvidos, mas isso ninguém nos tira, porque foi a própria Inglaterra que fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão. Os ingleses se achavam imitadores dos gregos, a civilização que copiava os arianos. Mas, quando fizeram uma pesquisa, chegaram à conclusão que não há nenhuma pessoa no mundo, nenhum homem, nenhum ser humano, que tenha versatilidade, ou seja, faz qualquer coisa, pode ser desde lixeiro até arquiteto, engenheiro, médico, o doutor que operou meu coração, eu tenho um fechiclé no peito, ó. Se eu tiver gripado e tirar uma radiografia, parece um fechiclé, os grampos. Então, posso ser um cirurgião cardiovascular ou posso ser um lixeiro. O brasileiro tem uma imensa versatilidade. Isso a Inglaterra é quem fez essa pesquisa, viu, minha gente? Forte, né? Como é que é? É Euclides da Cunha que começa, né? O sertanejo é, acima de tudo, um forte. Depois chamam de Hércules Quasímodo. Quasímodo porque ele é desajeitado. Hércules porque ele é forte. Então, está lá nos sertões, está escrito, o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Depois, mais adiante, ele dá um nome, Hércules Quasímodo. Ele junta a feiura de Quasímodo com a força de Hércules. Mas, olha, a feiura aí é por conta do autor dos Sertões. Porque, sinceramente, uma mulata, vou te contar que eu já deixei isso no passado. Mas eu tive as minhas mulatas e Sargentelli teve sucesso com elas. Então, no livro dos reis, agora estamos na Bíblia, consta que uma estátua de Axera foi colocada no templo, viu? Está dito claramente, havia no templo, então não é dedução do professor Marlanff, uma estátua de Axera, está no livro dos reis, e que as mulheres teceram vestimentas para ela. A estátua era nua, porque era a deusa da fertilidade, ou seja, o negócio dela era transar. Transar com Deus e o mundo. Com Deus mesmo, literalmente, já vê. Mas também com os homens. Se ela se apaixonasse por um homem, Tamuz era humano, não era divino. E ela transou com Tamuz. E aí Tamuz passou a ser marido, homem, casado com uma deusa. Ela terminou divinizando ele. Dumuzi, no épico original. E então o que as mulheres fizeram? Cobriram-na com a vestimenta. Está descrito no livro dos reis. Em um ritual especialmente para isso, assim como há na Igreja Católica um ritual para a coroação de Nossa Senhora, né? Aí existem momentos em que há as procissões, lá o Círio de Nazaré, é um ritual
em forma de procissão. Há um momento em que a coroação de Nossa Senhora é um ritual, pois de maneira análoga, então as mulheres do Israel, os israelitas, em um ritual, fizeram uma vestimenta para vestir a Xera, para ela não ficar com o bumbum de fora. Mas era bobagem, porque o que ela mais gostava era da nudez. Ou seja, o carnaval para ela seria a festa exatamente típica dela. E é isso, o carnaval copia isso. Por isso que os evangélicos odeiam o carnaval. Os católicos não. Vão lá, fazem 3 dias de esbórnia, e na quarta-feira de cinza chega para o padre no confessionário: estou arrependido, padre. E o padre diz: te absolvo até o próximo carnaval. Isso é sacanagem, é molecagem, né? Quando você faz uma coisa e diz que se arrepende, mas já sabendo que janeiro começa a preparação do carnaval. Aí você vai em fevereiro ou março, vai brincar o carnaval. Aí na quarta-feira de cinza você vai para o padre dizer que está arrependido, se confessa. Recebe cinzas na missa. Mas a partir de agosto já começa a preparar sua fantasia do carnaval do ano seguinte. Essa é a safadeza. Então é assim que funciona. É assim que a banda toca. Então, aqui nós estamos, vamos parar aqui, porque já são 46 minutos, com um ritual dentro do Templo de Jerusalém, em uma sala especial dedicada à deusa Ashera, que é a mesma Star, que é a mesma Astarte, né? Que é a mesma Inanna, que vai ser mais tarde a Vênus dos gregos. E que alguns historiadores atrevidos dizem que é Maria Santíssima. Não, minha gente, é o contrário. Maria Santíssima exatamente foi proclamada Imaculada Conceição, virgem antes, durante e depois do parto. É o contrário, é o oposto. Agora vamos ser justos, tá bom? Dizer que Maria Santíssima é a continuidade dessas deusas pagãs seria uma tremenda injustiça. Vocês sabem que eu só falo a verdade, né? Dizer que ela é esposa do Espírito Santo é um absurdo. Por quê? Porque ela seria obígama, porque ela teria 2 esposos. Ó, já estou com só 3 minutos. Então, bigamia. Ela é esposa de José, esposa do Espírito Santo. Então, o homem podia ter até 8 esposas, pela lei judaica, né? Pela patriarcal, pela tradição patriarcal. Davi teve 8 esposas precisamente. Salomão exagerou, teve uma multidão. Agora, se ela fosse esposa de José e esposa do Espírito Santo, seria acusada de bigamia. E tem outro problema. Ela, sendo humana, não podia ter um esposo divino. Por quê? Porque seria desigual. Seria, como eu disse, a mesma coisa que um animal, um ser humano casar com um animal. Então a Igreja Católica está fazendo aí um problema sério. Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Aí ela teria que ser tornada deusa, como foi o caso de Lilith. Deus a tornou um demônio, mas um demônio tem uma natureza divina, por isso que ele tem muito poder, mas Deus não divinizou Maria. Em nenhum momento a Igreja Católica permite que se diga que Maria é corredentora, nem deusa. Ela é mãe de Jesus e nossa. Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salve Santa Imaculada, ó Senhora Aparecida. Então, sem pecado concebida, Santa Imaculada. O oposto de Ashera, que era prostituta. Qual é a festa de Maria? Exatamente as freiras, as virgens, tentam imitar a congregação das filhas de Maria. As meninas prometem ficar virgens até o casamento. Nem todas cumprem. Mas isso já existia antigamente. Vesta era, sim, essa sim, era a ancestral de Maria. As vestais não podiam deixar de ser virgens, sob pena de morte. Aí se pode ligar, sim, Maria com Vesta, sim. E Vesta é antípoda de Ashera. É o contrário. Das vestais é que derivam as nossas freiras, que são celibatárias, porque as vestais eram freiras celibatárias. Há uma aproximação possível? Há. Aí há. Porque as freiras são celibatárias. As vestais eram celibatárias. E eram mortas. Se elas tiverem contato sexual, eram inapelavelmente mortas. E as freiras imitam Maria.
são celibatárias. Agora, isso no papel, viu, minha gente? Na vida real, a coisa é outra. Eu tive mosteiro de São Bento, fui quase monge benedito, cheguei a ser diácono. Vamos parar aqui então. Então, por volta do ano 620 a.C., então, é, Josias, rei de Judá, arrancou as estátuas e todos os símbolos dessa deusa do templo de Salomão, destruiu tudo, queimou tudo, o que tinha de pano, o que tinha de madeira, era de madeira. As estátuas dela não eram de terracota, eram de madeira. No ano 620 a.C. Aqui nós temos a data exata. Então, dizer que Maria é a continuação das deusas pagãs não é verdade. Dizer que ela é a continuação da deusa Vesta seria plausível. Mas para mim, como cristão, não. Para mim, como professor de religiões comparadas e mitologias comparadas, é plausível. Então eu faço a separação. Quando eu sou crente, eu tenho uma visão do mundo. Quando eu sou cientista, eu tenho outra visão. Como crente, eu creio que Maria é santa e imaculada, e antes, durante e depois do parto. E como cientista, eu também posso sustentar isso. Eu teria, não é o caso desse vídeo, mas eu teria como provar que Maria jamais teve outro filho, só Jesus. Tem como provar cientificamente que Maria permaneceu virgem depois do parto. Nunca teve um filho. Essa história dos protestantes dizer que Maria teve vários filhos, o buraco é mais embaixo, viu, minha gente? Não tem protestante que chega aqui na minha frente que se ouse dizer isso, porque eu vou calar a boca dele, né? Quando eu tiro a espada da bainha, ela só volta manchada no sangue do adversário. Não volta sem trazer o sangue do adversário manchada. Eu só boto na bainha com o sangue do adversário. Duvido que alguém sente naquele sofá ali e diga que Maria, depois de Jesus, teve mais filhos. Eu duvido. Desafio. Quem quiser pode vir. Meu endereço é Rua Ernesto Melo 14, Casa 2, Parque Lafayette, esquina com Henrique Valadares. Podem vir. Venham me provar que Maria teve outro filho. Bem, paramos aqui. Agora, é uma besteira dizer que ela é esposa de Deus Pai, de Deus Espírito Santo. Aí estamos chegando em Axera de novo. Voltamos a Axera, que era esposa de Deus. Maria não pode ser esposa de Deus, porque ela é humana. Sendo humana, ela não pode ter um esposo divino. São naturezas diferentes. Eu disse, mal comparando, seria a mesma coisa que um ser humano casar com um animal. São espécies diferentes. Deus é uma espécie, o ser humano é outra espécie. Criatura e criador. Maria é criatura. Já Jesus Cristo é filho da Santa Sofia, de Sof, ou está em união hipostática com o Logos. Pode-se dizer as duas coisas. Então ele tem a parte humana, a parte divina, e as duas estão unidas hipostaticamente, ou seja, indissoluvelmente, homem e Deus. Esse sim, esse eu adoro. Ele é humano e divino, então eu posso adorar Jesus. Maria não posso. Seria idolatria, porque ela é humana, como eu. Agora, ela tem as virtudes excelentes, em grau excelente. Está dito no livro chamado Glórias de Maria. Então, Nossa Senhora da Glória, na verdade, não tem imagem, porque, na verdade, o que ela é um relato das qualidades de Maria Santíssima. A Xera é o contrário. É a rainha dos vícios. Maria seria, segundo o professor... como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Ele faz 2 vídeos sobre Maria Santíssima, mostrando-a como modelo do cristão ideal, né? Só me vem Barbosa, não é Barbosa. Professor... esqueci. Agora não veio à mente. Apagou. Deu o apagão, porque o assunto aqui é outro. Então, como ele diz, no canal dele, ele faz 2 vídeos sobre Maria. Ele é praticamente devoto de Maria. Ele diz, ela é modelo do cristão. Maria é modelo do cristão. Então, se ela fosse uma puta, como era a Xera, ela não seria modelo dos cristãos. Porque para o cristianismo, o sexo sem amor não faz sentido. Não faz nenhum sentido, é animalismo. É animalidade. Então, se o Rodrigo Silva, agora veio, se o professor doutor Rodrigo Silva diz em 2 vídeos
que Maria é modelo dos cristãos, ela não pode de modo nenhum ser comparada com Axera, né? Pode sim ser comparada com Vesta. Então aqui nós terminamos mostrando que o aborto é a volta ao culto à Axera. Portanto, é magia negra, viu, minha gente? Seja feito por um médico, seja feito por um feiticeiro. Pode se matar no ritual. Eu perdi esse poder, graças a Deus. Já tive, tá? Já aleijei e já fiz com que a pessoa ficasse no CTI, numa UTI, através de um ritual mágico, quando eu era aprendiz. Faz parte, viu? Para aprender, você tem que testar, para saber se o que você faz causa o efeito que você quer. Mas nunca matei. Mas provei que eu tinha poder para matar. Pronto, até determinado ponto, quando aí os poderes divinos disseram: agora é hora de decidir de que lado você vai ficar. E eu disse: do lado branco da força. Pronto, perdi o poder de fazer o mal. Não tenho poder de fazer o mal. Não tenho. Faço justiça. Mas o mal não, justiça não é mal. Deus é misericórdia e justiça. Então, quando eu estou em Geburá, eu faço justiça. Quando eu estou em Chesed, eu faço misericórdia. Isso é o que o mago branco faz. E a justiça pertence a Deus. O seu trono são justiça e equidade. Então, eu posso fazer justiça se ele permitir. Não posso pedir. Eu posso fazer se ele permitir. Então, minha gente, paramos aqui. E o que vai ser feito depois vai ser importante, porque está aqui em vermelho. Ó. Quando eu coloco em vermelho aqui, significa que o que está dito é muito importante. O que está em cima está em preto. O que está aqui daqui para frente é em vermelho. Vamos parar aqui, né? E vamos continuar depois. Então, senhoras feministas, aqui vai meu recadinho para vocês. De coração para coração, de boca a ouvido. Fazer um aborto é crime, é feitiçaria. É obra de magia negra, seja feita por um médico, seja feito obstetra, seja feito por um ritual mágico, não importa. É obra de feiticeiro, é magia negra. Agora, querer que o Congresso aprove essa lei, os congressistas que votarem a favor estarão coonestando o crime. Por isso, nós católicos lutamos contra o aborto. Nós cristãos lutamos contra o aborto, porque o aborto é crime. A criança quer viver. Ela quer viver tanto quanto você. A mãe quer viver, mas diz que pode matar o filho porque é dona do corpo. Você não é dona de porra nenhuma. Tua vida é emprestada. Você não pode garantir que amanhã estará viva. Estou falando com você, que é pró-aborto, tá vendo? Estou falando com você, mulher, que é a favor do aborto. Você não pode garantir que amanhã estará viva. Você não é dona da tua vida. Como é que você pode dizer que é dona do teu corpo? O argumento delas é esse: eu sou dona do meu corpo e só vai ficar dentro do meu corpo o que eu quiser. Então tira seu coração. Tira, arranca ele. Você não é dono do teu corpo? Tira o coração. Tira os intestinos. Né? Tira o cérebro. Você não é dono do seu corpo porra nenhuma. Você tem um corpo emprestado. Sua vida é emprestada. Na hora que Deus quiser, você, num simples respiro, você cai. E você dizer que é dona do ser vivo que está dentro do seu ventre, você é de uma... Sei lá, meu Deus, eu não tenho nem adjetivo. Então, magia negra, minha gente, em nossos dias. É a adoração de Axera, como ela tem dois lados, assim como Javé. O lado positivo é fazer a fertilidade, as orgias, para que tenha filhos. Mas ela fazia também o contrário. Matava o aborto, que matava só a criança, ou o aborto com a morte da criança e da mãe. Então, é isto que hoje em dia nós estamos vendo os esforços que várias vezes já foram baldados para legalizar, descriminalizar o aborto. É voltar à adoração de Axera. Você vê como ela termina sendo atual? Estamos cheios de magos negros, de feiticeiros. Só que hoje, com o nome de cientistas, médicos, mas um feiticeiro também pode matar. Eu não tenho mais esse poder. Perdi o poder de fazer o mal, graças a Deus. Não tenho mais esse poder. Só posso fazer o bem. Isso para mim
depositei nos pés de Deus a minha vontade. E a vontade dele é que todo homem viva e alcance a salvação. Essa é a vontade do Pai, de Jesus Cristo. Que todos vivam e vivam plenamente. Então vocês, mulheres feministas que querem o aborto, são frontalmente contra Jesus, são anticristãs, são filhas do anticristo, são filhas do diabo e amantes da mentira. Isso eu estou dizendo assim, na cara de qualquer um de vocês. Portanto, se o Congresso aprovar isso, os congressistas que votarem a favor serão culpados de crime. São criminosos. E o médico que faz um aborto é criminoso. É assassino. Portanto, filho do diabo, que é assassino e mentiroso. Agora, vou baixar a bola, me acalmar, mas quando eu falo a verdade, o Espírito me toma. O Espírito de Deus se move em mim. Graças a Deus. Então, ad Dei majorem gloriam, para a maior glória de Deus. Esse é o motivo do nosso canal. Que tudo seja feito por Ele, com Ele e nele. Tchau, que eu vou em frente. Até o próximo.